bom dia, 10 horas 6 minutos, horário de Brasília. Estamos aqui a postos para começar mais um Morning Show. Nossa revista radiofônica matinal nas ondas da Jovem Pan. Vem com a gente, até às 11h30 seguimos. Nesta segunda-feira, dia 20 de março de 2017. Vamos em frente. Operação Carne Fraca. Governo minimiza problema com a carne brasileira e anuncia reforço na fiscalização no setor. A número 1. Você vai se emocionar com as histórias da canadense Maggie McDonnell, eleita a melhor professora do mundo. Força Guerreiro, todos os detalhes sobre o estado de saúde do sambista Arlindo Cruz, que sofreu um AVC na última sexta-feira. Esses são alguns destaques do Morning, que está só começando. Morning Show. E imagino que já nesse início de programa temos a nossa hashtag para divulgar entre os nossos internautas. Não, Paulinha? Bom dia. Bom dia, Ed. Hoje vamos de tradição, não é? Vamos conclamar o Morning Squad para abrir essa segunda com hashtag JP Morning Show. Se a gente chegar entre os assuntos mais comentados do Brasil, tem prêmio para vocês no Twitter. Estamos esperando então os comentários de vocês, os memes, as brincadeiras. Também muito assunto sério hoje, né, Ed? Muito. Parece sempre temos assunto sério. Final de semana. Sabe qual o prêmio de hoje, Edgar? Uma picanha. Um kit. Mal passado. Mal passado. Pois e a linguicinha para aperitivo. Então vamos lá. Hashtag JP Morning Show aqui no Twitter. Pois é. Aqui pelo WhatsApp, querido ouvinte, meu caro ouvinte do Morning Show, você pode mandar também mensagens contando se essas notícias aí sobre a carne brasileira fizeram com que você mudasse, alterasse a tua rotina. Você deixou de comer carne, de comprar carne depois que estourou no noticiário essas questões relacionadas à inspeção, né, aos aditivos que teriam na carne ali, a carne em qualidade duvidosa, para não dizer podre, chegando à mesa. Enfim, essas notícias alteraram o seu cotidiano, o seu dia a dia? Você mudou algum hábito? Parou de comprar carne? Conta pra gente, tá bom? Tá todo mundo assustado com essa história. Quero saber se você também está. Então tá aí o WhatsApp para você manifestar em áudio ou em vídeo também essa questão que eu coloquei, tá bom? E aí, mudou hábitos com as notícias sobre a operação, da Operação Carne Fraca? 11 931 17 1009 é o nosso WhatsApp para você também interagir aqui com o Morning Show. Te convido a passar a próxima hora e meia colados aqui. E podem visitar a nossa página no Facebook, tem sempre um conteúdo extra por lá, além do que acontece nesse estúdio multicolorido. E também, se não estiver satisfeito em só ouvir nossas vozes, pode ver a gente também. A gente vem arrumadinho, cheirosinho trabalhar, né? Aqui pelo nosso canal do YouTube. Vai lá, youtube.com/Morning Show JP. Você tem acesso, além do conteúdo ao vivo, a todas as entrevistas que passaram aqui e todas as nossas conversas aqui em outros programas neste Morning Show. Vamos em frente? Vamos falar de coisa séria? Como a Paulinha falou, tem sempre coisa séria pra gente tratar aqui no Morning Show. O presidente... Bom dia, Augusto. Bom dia, Bom dia, Vini. Me empolguei aqui, nem dei bom dia pros outros integrantes desta bancada. Mas vamos lá. O presidente Michel Temer jantou ontem numa churrascaria com embaixadores de 33 países que importam carne brasileira e tratou de minimizar os efeitos da Operação Carne Fraca, deflagrada na sexta-feira passada. O Temer destacou que o número de fábricas investigadas pela Polícia Federal na Operação Carne Fraca é muito baixo. Segundo o presidente, nós temos 4.837 unidades sujeitas à inspeção federal. Delas, apenas 21 supostamente envolvidas em eventuais irregularidades, porque tudo isso depende de uma apuração, de uma investigação que já está sendo levada a efeito. Ô Augusto, vou começar com você pra gente já tratar desse assunto. Impressiona, né? Como todos os problemas do Brasil, inclusive os que dizem respeito à carne que a gente consome, claro, quase que diariamente na nossa mesa, tem origem na fraqueza de uma outra carne, né? Que é a carne humana, né? Sempre. O fiscalzinho que vai lá, vamos dar um jeitinho aqui. O frigorífico precisa, preciso desse lote aqui, tá na ponta da agulha pra vencer. Não, dá um trato aí. Eu acho que o que diz o presidente Temer equivale a algum prefeito de São Paulo mergulhar no Tietê ou um governador para dizer que
a poluição não mata, que o Rio ainda não é bem o que se diz. É grave esse problema. E se fiscalizassem mais, talvez fossem encontradas mais irregularidades. A argumentação é fraca. Eu acho que é difícil saber se o barulho foi exagerado, porque a Polícia Federal poderia ser acusada do contrário, assim, de subestimar um problema grande se não fizesse tanto barulho. É grave, sim. Afeta o setor da economia, que tem impedido que a crise se agrave. Nós não sabemos ainda quais serão as consequências no exterior. Tomara que sejam pequenas, porque a carne importada é fiscalizada também pelos países. Sim, né? A carne exportada é fiscalizada pelos países que compram e tal. Agora, esse pessoal... bateu algum recorde brasileiro de sordidez, né? Porque você, por dinheiro, ameaçar esse setor da economia, não estou citando pela ordem de importância, e ameaçar a saúde do consumidor, é difícil encontrar alguma coisa mais abjeta do que essa tal. Eu acho que estão mal também na história aí está mal na história o nosso ministro da Justiça, que aparece nas gravações chamando de grande, o Osmar Serralho, chamando de grande chefe, um dos que tiveram a prisão decretada, um executivo. E também agora é possível que o José Eduardo Cardoso diga que tapear o consumidor também é uma questão cultural, né? Então você vai e vende uma carne para ele que não é bem o que se alardeou. É um problema difícil de avaliar agora. Nós temos que saber como é que vão reagir a União Europeia, a China, outros países que compraram carne. Acho que no mercado interno o efeito é bastante menor, porque o consumidor vai escolher outras marcas, pode escolher. As fábricas, os frigoríficos envolvidos vão ter problemas, sim, né? Vão ter que recorrer a técnicas de marketing que eu não saberia dizer quais são. Eu sei que o problema é grave, não acho que a Polícia Federal exagerou, não. Ô Augusto, eu queria te ouvir também um pouco a respeito tudo vai ser politizado aí, né? E eu vejo uma situação talvez sui generis nesse momento relacionada a esse assunto, que de tudo quanto é lado, as críticas vêm. Se por um lado o presidente, como ouvimos aí, tenta minimizar a questão, né, colocando ali o baixo número de fiscais que estavam envolvidos ali frente ao total de fiscais que o Ministério da Agricultura tem, desses poucos que estão envolvidos na corrupção, e minimizando o problema que são poucas unidades da Polícia Federal também que estão envolvidas com essa operação, digamos, vista como oposição nos dias de hoje na política, fala que é mais uma operação, mais um fato judicial vindo do que eles chamam de República de Curitiba, que vai minar um setor fortíssimo da economia brasileira. Quer dizer, as críticas vêm por todos os lados. É muito difícil você apontar um culpado aí, porque se o governo quiser responder com agressividade, diria que estão envolvidos os frigoríficos mais beneficiados pelo governo, graças àquela política dos campeões nacionais. Né? E não faltam boatos do tipo, a gente sabe disso, né? Não tem nada provado, mas aí os radicais de um lado e de outro usam as técnicas que tem. Circula aí que não. Está envolvido nessa história aí o frigorífico do qual o Lulinha tem parte. Sim. É tudo maluquice até agora. Mas aí é o vale tudo das redes sociais, né? Que infelizmente sempre acontece nessa época. Acho que culpar o Temer por isso é um absurdo. Agora, culpar o governo anterior também por isso é prematuro. O que eu acho é que esses frigoríficos que cresceram demais devem ser investigados junto com o BNDES. Esse é o problema grave. Sim. O problema da carne é um problema de saúde pública, é um problema econômico que o governo só vai resolver fazendo uma fiscalização de verdade, né? Porque nós sabemos, ela não existe. Ela não existe. E olha os ingredientes que temos aí, meus amigos, caros ouvintes. Temos Vou te contar um negócio, olha aqui, eu não tenho nada do vegetariano.
Neste fim de semana eu não me animei a colocar. A gente também não comprou presunto, essas coisas pro café da manhã, porque a gente estava envolvido com a operação. Também. Bom, como consumidora de carne nata, né? Não tem, né? Eu não tenho como. Imagina, churrasco de domingo foi abalado, né? Na República dos Pampas. Mas, tem uma irmã vegetariana. Eu tenho uma irmã vegetariana que foi tudo no momento. Foi a desforra na sexta-feira. Na crista da onda. Aliás, de sexta pra cá foi assim a vingança dos veganos e vegetarianos. Eu nunca vi o que foi de memes. Deixa eles morderem o bichinho da goiaba pra eles verem. Ellen, você que gosta das minhas piadas, você sabe o que eu diria pra essas pessoas envolvidas nesse caso? Sobretudo essas que adulteraram a salsicha? Lá vem, não teve churrasco no fim de semana, ele vai fazer a piada hoje. Fala aí, Arcon. Que papelão, hein? Que papelão. Não, mas é só fazer uma observação aqui que é importante a gente colocar o seguinte. O Augusto falou que no momento a gente ainda não pode responsabilizar o governo Temer, e é fato. Eu acho que a gente tem que ficar de olho daqui pra frente como vai ser o governo Temer em relação a isso. Por quê? Porque a gente, na sexta-feira, quando estourou essa operação e se falou de uma dimensão que assustou todo mundo, o que mais chamou a atenção, óbvio, quando se falou de papelão nos embutidos, quando se falou de carne podre sendo reembalada e misturada. Elementos químicos. Exatamente. Então, isso tudo assustou muito, né? E aí, todo o governo vinha num discurso dando apoio à operação da Polícia Federal e reforçando o trabalho da polícia e dando esse embasamento. Depois do final de semana, onde o setor da agropecuária foi se reunir com o governo, foi se reunir com ministros e fazer uma pressão, a gente vê nessa segunda-feira um discurso diferente. Um discurso que começa a dizer, não é bem assim, peraí, essa operação da Polícia Federal talvez tenha sido um pouco equivocada, talvez exageraram um pouco. Começa a se mudar o discurso. Eu entendo, é o último suspiro da economia brasileira, tá aí nesse setor. A gente depende muito disso, a gente tem que levar isso muito a sério. Olha, se é tiro no pé ou mas não a é gente tem tiro que no prestar pé, atenção nisso agora também. Nós aqui desse lado pouco nos importamos. Aqui a gente quer que as coisas funcionem como devem funcionar, ainda mais tratando-se de uma questão de saúde pública. Claro. Agora, o que eu observo é o seguinte... nós temos aí ingredientes para uma bela novela rodriguiana, né? Porque nós temos a mais tradicional refeição brasileira, o churrasco, que está embutido na nossa... Desculpa o trocadilho, mas está embutido na nossa cultura. A feijoada. A feijoada. Nós temos de um outro lado empresas que são as maiores doadoras de campanha e as que põem mais dinheiro na mídia, nas emissoras de televisão. E nós temos o quê? O ingrediente que dá esse tempero todo? A corrupção. Exatamente. Então aí você vai ver onde pode dar. Aí é que tá, essa turma que fica falando em tradições culturais, da cultura. Ô Edgar, o Tony Ramos deu uma entrevista exclusiva ao Jornal da Manhã agora há pouco e parece que ele disse que estão tentando achar pelo em ovo. Não, brincadeira, ele disse outras coisas, mas o Zé Maria já tá com a gente, Edgar. Vamos falar com o Trindade então? Aliás, o Tony Ramos que foi vítima de vários memes relacionados à quantidade de pelos. Porque é uma história cabeluda essa, né? História cabeluda, aí começa, né? Bom, vamos lá, vamos a Brasília agora saber com nossos olhos e ouvidos na capital federal. José Maria Trindade já está por lá para nos dizer aí quais seriam, né, os próximos passos nessa estratégia, nessa tentativa do governo de contornar esse problema com relação à carne no país. Bom dia, Trindade. Pois é, olha, agora é a chamada, conhecida guerra pela narrativa, né? O presidente Michel Temer foi alertado do que significaria a carne brasileira cair em descrédito. Aí ele reagiu, chamou para um restaurante os convidados ali, os representantes dos países importadores de carne, também a imprensa toda foi atrás. Aliás, foi um Deus nos acuda nesta churrascaria, né? O que acontece é que esse tipo de ação, ela é muito boa de marketing, mas ela tem altas chances de dar errado. Eu já ouvi falar do ex-governador de Pernambuco, Joaquim Francisco, que foi à praia tomar um banho para mostrar que não tinha problema e acabou contraindo febre amarela. Então, esse tipo de ação é perigosa. O presidente Michel Temer foi numa churrascaria que é famosa aqui por trabalhar com cortes prêmios e cortes importados, ou seja, carne importada, né? Então, essa briga do governo pela narrativa. É por isso que o ministro Blairo Maggi, que é um exportador e está na cadeia da produção de energia animal, proteína animal, porque ele produz soja, que é a base da alimentação dos animais. E ele demonstrou que não tem muito conhecimento também
da área e cobrando isso da Polícia Federal e dos jornalistas, né? Então a guerra agora é realmente pela narrativa. O governo queria ser mais duro com a Polícia Federal, mas foi aconselhado a não agir assim. Isso porque ainda estamos sob o domínio da Lava Jato e bater de frente com a Polícia Federal não ficaria bem. Mas o ministro Blairo Maggi, bem que gostaria de ir muito mais forte do que foi com relação às investigações. Ele usou termos fortes demais e pediu e questionou, mas por que não tinha ninguém do Ministério da Agricultura? E ouviu simplesmente porque o Ministério da Agricultura era o investigado. Como poderia ser investigado e investigador ao mesmo tempo, né? Então, tudo isso que a gente vê e os próximos passos aí é a guerra pela narrativa e pela versão, né? Ô Trindade, eu perguntei aqui para a bancada, a gente falou aqui um pouco, Augusto mencionou, que deu até uma segurada, talvez involuntária, ali inconsciente, né, no consumo de carne durante esse fim de semana, Augusto. Não me animei. Você mudou hábito aí, Trindade, também? Deu uma segurada ou não? Olha só, o governo minimiza e com razão. São quase 5 mil, mais exatamente 4.837 frigoríficos. Devo dizer que houve um aumento explosivo de frigoríficos, porque o ex-presidente Lula jogou o BNDES para financiar várias plantas frigoríficas aqui nessa região, aqui perto do estado de Goiás, abriram muitas, né? Então, no universo de 5 mil frigoríficos, 21 investigados, realmente não é muita coisa, né? Mas é que é bíblica essa relação com a alimentação. A gente vê, por exemplo, que o cuidado do importador ao comprar a carne brasileira não fica só na carne. Ele vai também na qualidade dos animais. Exige um abate humanizado, isso é muito importante. Países muçulmanos querem o abate com a cabeça do animal virado para a Meca. Então, veja bem, se há um cuidado tão grande nesses detalhes de rastrear os animais e do tipo de abate... Quando se trata, então, da qualidade da carne, ninguém queria nem duvidar. Tá certo, Trindade. Obrigado pelas informações. A Trindade não estava me ouvindo aí quando eu perguntei, mas eu acho que ele não maneirou não. Ele tascou um churrascão no fim de semana. Esse Zé Maria Trindade falando com a gente de Brasília, nos atualizando com relação aí ao que seriam os próximos passos do governo em torno desse assunto que toma conta do noticiário na Operação Carne Fraca. Vini, toma conta mesmo, um problema, né, uma questão ali de saúde pública, mas também cultural, porque o brasileiro, qualquer domingão é domingão de churrasco. Ontem, por exemplo, foi feijoada lá em casa. Feijoada, qualquer esquininha que você vê já tem um churrasquinho ali, como a gente brinca, gosta de falar, churrasquinho de gato, né? Aliás, baita injustiça com um churrasquinho de miau, pelo menos esse a gente sabe a procedência, esse né? aí tá isento. E outra coisa, eu achando que era a cerveja que me fazia mal e não era, né? Tá era vendo? Ah, com certeza, Tá Vini. vendo? Mas olha aqui, quero falar com você sobre se isso tudo afeta também a televisão. Tem marcas envolvidas na operação aí, Carne Fraca, que, como eu disse aqui, falando com o Augusto, injetam muita grana nas emissoras, né? Afeta diretamente, né? São grandes patrocinadoras aí da televisão aberta. Está aí nas 4 grandes emissoras do Brasil, Globo, Record, SBT e Bandeirantes. A JBS e a BRF são essas grandes patrocinadoras. A JBS tem um canal de televisão também, que é o Canal Rural. Eles patrocinam diretamente alguns programas, alguns reality shows que envolvem culinária, né? Como Masterchef, no SBT, o Bake Off Brasil, né? Aquele reality que teve de churrasco também, apresentado pela Tiziane Vilas Boas, que é esposa, né, do Joesley Batista, que é o dono da JBS. Então, assim, afeta diretamente, e eles têm esses grandes artistas, né, como seus garotos propaganda. Roberto Carlos, Fátima Bernardes, Tony Ramos, e o Tony foi o único até agora que deu a cara a tapa, que quis se pronunciar, que disse, olha, eu não tenho nenhum contato com a empresa, eu tenho contato com a empresa de publicidade que me contratou para fazer a propaganda. E mesmo assim, claro que eu busco me informar sobre aquilo que eu estou vendendo na televisão, até porque o Tony Ramos, ele não está em muitas propagandas, né? Você só percebe ele nessa propaganda da Friboi, por exemplo. E mesmo assim, não tem como ele ficar sabendo de tudo que acontece em cada frigorífico, né? E hoje no Jornal da Manhã ele deu essa entrevista exclusiva aqui para a Jovem Pan, explicando um pouco mais sobre o caso e se disse muito surpreso com o que aconteceu, Edgar. Aqui quem fala é um cidadão triste
surpreso, como qualquer cidadão, com um homem que come carne, como é o meu caso, e vou continuar a comer carne, mas ao mesmo tempo um homem duplamente surpreso e angustiado no primeiro dia. Hoje não, estou já de sábado à tarde trabalhando muito, mas angustiado porque eu quero ver o melhor para esse país. Acreditem, eu não tenho casa fora do país, eu amo viver aqui, eu sonho com um país cada vez melhor. E isso depende de nós todos. Tá aí, ele disse que agora vai esperar também, né, todas as investigações para saber se ele vai continuar divulgando a marca da empresa ou não. Porque o contrato está em vigência ainda. Exato, dele, né? exato. Agora, Edgar... E ele deve ter uma cláusula para poder quebrar. Ele deixou claro. isso meio claro na e entrevista. O frigorífico, né? E só para vocês terem uma ideia melhor desse investimento na televisão aberta, a revista Época divulgou que em 2014 a JBS investiu 100 milhões de reais na televisão e a BRF 80 milhões de reais. E a verdade é que vai ter que investir mais, porque Mais o próprio Augusto falou, eles vão ter que remediar isso de alguma forma. E já está acontecendo, porque Já. qualquer mídia que você abre, qualquer canal site, que você assista, Já tem um comunicado esclarecimentos, deles lá. comunicados oficiais. Rompimento de um contrato, por exemplo, como esse com o Tony Ramos. O Tony Ramos é um homem de bem, eu acho que Com ele agiu de boa certeza. fé e tal. Eu não me arriscaria a fazer a publicidade de nenhum tipo de produto por causa disso. Mas ele é um homem de bem. Agora, se ele rompe o contrato, o efeito é mais agudo ainda do que o efeito provocado pelo noticiário. Vamos girar o nosso assunto aqui no Morning Show. A canadense Meg McDonnell venceu ontem o Global Teacher Prize e agora pode entrar na sala de aula dizendo o seguinte: silêncio! Todos, silêncio, por favor, que eu sou a melhor professora do mundo. Ela pode fazer isso. Ela Nem foi... pedir, por favor. Pode já chegar direto. Bom, a gente tá brincando, obviamente. Ellen, você que é professora, conta pra gente aí o que levou a Meg a conquistar esse prêmio e que era, inclusive, cobiçada por um brasileiro também. Não era você, não, né? Não era eu. O nosso brazuca que tava lá concorrendo era o Emerson Nogueira, que é capixaba, fez um trabalho super bacana. Ele ganhou aqui no Brasil o prêmio de melhor professor nacional com um trabalho que ele fez justo lá na região de Mariana. Ele desenvolveu um filtro junto com os alunos que retirava da água manganês e ferro que ficaram ali depois contaminando o Rio Doce, né? E esse filtro foi colocado das casas das famílias ali na região, fez um projeto super legal, estava concorrendo também. Mas quem levou foi essa canadense que você disse, que trabalha com a etnia Inuit, que são os esquimós, índios esquimós ali no Canadá. Faz 6 anos que ela mora nessa comunidade, é um lugar bastante inóspito, faz frio pra caramba, é bastante retirado, né? Não tem muito acesso de tudo, assim. E ela foi morar junto a essa comunidade, trabalhar educando essas pessoas lá. É um lugar que faz menos 25 graus no inverno e é frio pra caramba. Já vivi nessa temperatura, é frio pra caramba. Gela a alma. Gela a alma. E o que acontece? Os alunos dela são pessoas, assim, por ser uma etnia que por muito tempo se tentou impor a eles a cultura... né, da civilização já urbana e tudo mais, eles acabaram sofrendo muito. Eles tinham muito receio da escola, porque os avós iam estudar, voltavam, não falavam mais o idioma, não conseguiam mais conviver na comunidade. Então ela está tendo que fazer uma readaptação com eles, a dizer, não, olha, a escola é legal e vocês não precisam deixar de ser quem vocês são para vir à escola. E ela passou por histórias muito pesadas de alunos que cometem suicídio, porque o índice de suicídio é muito grande, alunas que sofrem abuso sexual, uso de drogas, de álcool. E aí ela começou a desenvolver alguns projetos. Entre os projetos que ela começou a desenvolver, ela disse que a escola que ela tinha alunos assim que são considerados barra pesada na comunidade, né? Os alunos que não tem boa fama ali na comunidade. Então ela começou a desenvolver um projeto com eles que primeiro, para poder dar aula, ela tinha que dar comida, número 1, porque muitos não tinham em casa. Fazer um trabalho de relaxamento, de primeiro acalmar esses alunos antes de começar as aulas, para só depois poder começar a dar o conteúdo. E aí depois ela fazia uma atividade sempre semanal com a comunidade, que era assim, esses alunos era um dia de boa ação, cada aluno tinha que fazer uma boa ação, seja ajudar algum velhinho a fazer compra ou tomar conta das crianças para os pais poderem sair, e que isso começou a mudar a imagem dos alunos na comunidade, porque aí eles começaram a ver que os jovens eram figuras importantes, eram atores importantes na comunidade.
E aí ontem ela foi reconhecida, mas ela já tem uma trajetória super, assim, interessante. Ela disse que ela se formou e passou 5 anos viajando o mundo, trabalhando, assim, em Botsuana, Tanzânia, Burundi, Congo, só fazendo trabalho de educação em lugares realmente pesados, difíceis. E aí resolveu levar tudo que aprendeu para o país dela. Não desistiu, é um lugar que tem bastante desistência, muitos professores não ficam e ela resolveu ficar lá, justamente pelos vínculos que criou e por tudo que está construindo nessa comunidade. Boa, aplausos para a nossa professora canadense, né? Que reflete aí todos os professores esforçados, que mudam a vida das pessoas e os que conseguem, né? Essa é a grande arte do ensino, o professor que consegue penetrar naquele serzinho ali, fazer com que ele se interesse muitas vezes por um assunto talvez mais árido ali, que vai no primeiro momento. É fundamental, né? Que na história dela, até no final de semana eu fiz uma entrevista aqui na Jovem Pan com um rabino que é especialista em educação, é a história do criar o vínculo, né? Criar vínculos com os alunos, senão você não educa, não tem como. Vini, falando em professores, bons professores, um bom professor é fundamental na vida de qualquer pessoa e pode ser ainda especialmente fundamental para comentaristas de futebol. Você sabe o que eu tô falando já, ainda mais se for da matemática, né? Sei. E aí? O Roger Flores, né? Tá precisando de algumas aulinhas de matemática. Que foi? Só falava nisso? Ontem falava durante... na carne nisso aí. Exato. Ontem, durante a apresentação do Troca de Passes, ele estava comentando ali mais uma vitória da Chapecoense. Aliás, continua fazendo história a Chape, né? Ontem venceu por 7-0 lá na Arena Condá. E aí somou 25 gols em 5 jogos. Ou seja, 5 gols por jogo. Sim. Ou seriam 3? Na matemática do Roger foi mais ou menos isso, viu, Edgar? Vamos ouvir? E vem aí o troca de passes, estou olhando aqui porque foram em Santa Catarina em 5 jogos, foram 25 gols, Roger. Faça as contas aí para determinar essa média de gols altíssima aqui em Santa Catarina. 7-0 aqui para a Chape, um grande abraço, um bom troca de passes, com muitos clássicos hoje pelo Brasil nos estaduais. 3 gols por partida, né? 25 em 5, divide 25 por 5 dá 3. É isso? Não é isso? É isso? Nossa, até 25, eu que sou de humana sei essa. Ué, eu também sou ruim de matemática, hein? Mas essa aí Tô tava com medo fácil, de hein? falar Tá bora disso. dos 5, pô? Sim. É? Não é 5 vezes 5? Não, tá certo. 25 em 5, divide em 3... Dá 3, né? Dá 3 gols por bem partida. assada. Agora, um cara que já admitiu ter perdido um pênalti de propósito, né? E hoje ganha um salário pra ser comentarista de televisão, merece pagar um miquinho assim às vezes. Vamos lá, 10h33, horário de Brasília. De volta com o Morning Show aqui pela Jovem Pan. Vamos seguir nossa conversa aqui. A história do Plano Real chegará ao cinema em breve. Logo, né? Tudo o que aconteceu naquela estratégia econômica do Brasil hoje foi divulgado o trailer dessa produção. Vamos conferir, depois você dá os detalhes pra gente, pode ser, Paulinha? Vamos, pode soltar, Ed. Bia. Bom, a gente vai vendo aí as imagens de Brasília. E vai ser curioso porque a gente vai poder ver quem vai fazer o Itamar Franco, né? Fernando Henrique Cardoso, Pedro Malan, figuras que a gente conhece e que vão estar também nesse filme. Puderam ver aí que o protagonista é o Emílio Orciolo Neto, ele faz o Gustavo Franco. O Gustavo Franco é o protagonista do filme, é esse economista que vai dar luz, digamos assim, ao real. Esse filme... Eu preciso de um plano. Você sabia que o Gustavo era o cara mais competitivo da turma? Imagina, mas não tem problema nenhum. O que é? Tá cansado. Tem um pouco do diálogo que rola ali. O Gustavo é a figura principal do filme, é tudo em cima dele. É tudo. Ele é o protagonista. Ele é vivido pelo Emílio Orciolo Neto. A mulher dele vai ser a Paola Oliveira no filme. Então, a ideia é que seja um thriller político, Edgar, que vai trazer os bastidores aí da criação do Plano Real. É inspirado no livro 3.000 Dias no Bunker, Um Plano na Cabeça e um País na Mão, do Guilherme Fiuza. Então a gente vai ter aí todos esses personagens. O Fernando Henrique Cardoso era ministro da Fazenda, né? Ele também vai estar aí no filme interpretado pelo Norival Riso. Aí o Itamar Franco era o presidente, interpretado pelo Bem-vindo Sequeira. O Tato Gabus Mendes é quem vive o Pedro Malan, que ele era o presidente do Banco Central e é quem chama o Gustavo Franco para o time para fazer o Plano Real. E aí a gente tem como na direção o Rodrigo Bittencourt, que já tem um filme aí na carreira Totalmente Inocentes.
E mais gente no elenco. O Juliano Casarré, a Mariana Lima, a Cássia Kiss, o Kleber Toledo. Mas o centro mesmo é esse economista. Aí, precisa ver como é que vai ser o filme, né, Ed? Se vai ser um filme chapa branca, será que puxa para algum partido? Eles dizem que não. O UOL fez uma matéria, inclusive, quando da gravação do filme. Eles falam que até na composição ali entre atores, produtores, tem gente de todos os partidos, pró, contra, impeachment. Então, que se pretende ser um filme neutro. Agora vamos ver como é que vai ser. Pelo trailer, até pela música, você percebe que a ideia é ser um thriller mesmo, né? Uma pressão, uma urgência para se estabelecer esse plano. Eu acho que esse tipo de filme é super bem-vindo, seja no chapa branca ou não, porque ele suscita uma reflexão sobre um momento na história recente do Brasil. Isso aí acontece com outros filmes também que a gente tem, né, dentro da nossa, enfim, dos filmes lançados no Brasil por brasileiros. Acho que por si só já é bom. Eu acho, porque às vezes a pessoa até revisita aquilo em reportagens e no que aconteceu na época pra ter uma opinião de se foi legal, se não foi legal, né? E pros mais jovens é isso mesmo. O que é que foi o Plano Real? Quem se lembra da hiperinflação? Eu me lembro bem, né? Da minha mãe, pra mim era isso. Eu era criança, minha mãe comprava 12 requeijões porque um custava R$3 um dia, no dia seguinte custava R$24. Era no mesmo dia surreal. O preço oscilava no mesmo querer dia. repetir o Roger ali com quantos anos? Com a matemática? Essa matemática fazia sentido ali. Faz 20 quantos anos? Que foi lançado o Plano Real, 94? É. 20. Eu sou de humanas, tá? Tô fora dessa. 3 anos, 20, por aí. É, né? 3, né? Calcula, então, quem tem 20 anos hoje nunca viveu isso aí. Não tem ideia do que era. Não tem ideia do que foi. Agora, vai dar uma ciumeira tremenda o protagonismo do Gustavo Franco, porque há controvérsia, como diria o Anselmo Góes. O Plano Real foi uma criação coletiva, não foi obra de um homem, né? Eu acho que vai ser uma confusão, vai ser uma boa repercussão. Eu fiquei surpreso, pessoalmente, gosto demais do Guilherme Fiuza, meu amigo, e se ele está afirmando isso, ele tem elementos para tanto. Não sei se ele está afirmando. No livro dele, foi aqui, livremente baseado sempre né? Lembrando que o filme sempre é uma obra de ficção. Exato, eu né? acho que é aí que as coisas podem se misturar. Tem uma licença poética aí, porque foi uma obra coletiva, é difícil atribuir a alguém. Se ele aparece como o pai do Real, o Fernando Henrique é o único que não reivindica a paternidade, porque ele confessa que não entende economia. Ele chamou a equipe certa. Pelo que a gente pode ver no trailer, ele é o protagonista do filme, né? Ele é a linha condutora pro filme. E no trailer mesmo, a gente vê o personagem que faz Pedro Malan falando: vem aqui que você vai ajudar a fazer. Isso aí. Agora, como é que vai ser? Vamos aguardar aí. 18 de maio, o lançamento Mas é o que diz do filme. Tem que fazer filme, mais filmes sobre isso, episódio de história, claro. Isso aí dá um tremendo Trazer a filme. nossa história recente e a passada também, a antiga, né? Pô, tão legal os filmes que já vimos aqui, o Getúlio, o próprio Tony Ramos, falamos dele aqui, né? São filmes que sei lá, por mais desvio que possa ter ali, ou vistos de um aspecto muito particular do diretor, enfim, da história, do roteiro, são positivos, porque trazem a nossa história para discussão atual, né? Então aí, coloquem na agenda a estreia de Real, o plano por trás da história está marcada para 18 de maio. E esse tipo de falatório vai sempre ter, né? Veja aí o que está gerando de polêmica só a questão da série da Lava Jato, do Padilha, Que né? nem saiu, que nem tem protagonistas, que a gente nem sabe quando é que a gente vai ver. Tem protagonista aqui sim, é o pentarréu Luiz Inácio Lula da Silva, pelo menos protagonista dessa matéria agora. Ele participou ontem de um ato político no sertão da Paraíba. O evento, cujo mote seria a transposição do Rio São Francisco, se transformou num comício, né, pela candidatura de Lula em 2018. Eu tenho até uma sonora pra gente ouvir aqui antes de seguir comentando. Tá muito longe para definir candidatura, só quando tiver a convenção do partido. Agora, Ricardo, eu quero olhar na tua cara como companheiro, olhar na cara desse povo, olhar na tua cara, Dilma, e dizer: eles peçam a Deus para eu não ser candidato, porque o que eu for é para ganhar as eleições desse país.
A pergunta é se ele vai ter voz, né, também. Você vai chegar na eleição lá. Vamos lá, o discurso, o comício aí foi na cidade de Monteiro. O Lula achou ali o palco ideal para fazer o seu discurso, né, bravateiro, né, falando coisas, se antecipando e dizendo coisas. A briga pela paternidade da transposição do São Francisco já vem dando aí o tom dessa corrida presidencial de 2018, inclusive. O meu problema é que talvez, Augusto, a justiça nem permita que ele figure entre os candidatos aí que vão estar no grid de largada para essa corrida 2018. Você concorda? Concordo, já falou aqui isso, né? Que explica a campanha antecipadíssima dele, né? Só depende ainda do partido, da convenção, é tudo uma bobagem. Ele está em campanha justamente para se apresentar à Operação Lava Jato e ao mundo como um político em campanha perseguido. Primeiro, esse negócio da transposição, vamos ver a conclusão, vamos ver as consequências ambientais, ainda é cedo para reivindicar proezas, façanhas, etc. Segundo, ele está dizendo com isso que foi ele que fez tudo e não participaram de nada, nem o presidente Temer, nem a Dilma, porque ele pula a Dilma. Agora, o importante é o seguinte, ele já vai ter de interromper esse palavrório sobre São Francisco para explicar coisas mais graves. Ele vai ter que falar bastante sobre o apartamento 3 andares do Guarujá, sobre o sítio em Atibaia e sobre outras ramificações das quais ele participou das investigações da Lava Jato. Tá? Eu acho que ele dificilmente escapa da ficha suja, como os outros candidatos postos. Eu fico insistindo nisso aí. Ele tem que falar sobre muita coisa. E eu vou aproveitar para lembrar um caso que não será esquecido por mim, e agora até com a morte da ex-primeira-dama fica mais fácil dizer. Ele vai ter de falar da Rosemary. Esse caso é pessoal e intransferível. Ele colocou a amante, que é num posto que lhe permitiu chefiar uma quadrilha durante um bom tempo e nunca falou sobre isso. Nunca. Relembra rapidamente pra gente essa história, Rosemary Augusto. Noronha foi nomeada por Lula, era ex-secretária do José Dirceu, que apresentou ao Lula. O Lula nomeou em 2004 para que ela chefiasse o escritório da Presidência da República em São Paulo. E ali ela ela foi cooptada por uma quadrilha que agiu nas agências reguladoras para conceder pareceres que facilitaram a vida de muitas empresas e eles ganharam muito dinheiro. Ele vai ter que explicar por quê. Ele nomeou com base em quê, porque ele vinha tanto para São Paulo, porque aquilo virou uma extensão dos palácios de Brasília, etc, etc. Quer dizer, Rose Noronha é um nome que vai figurar na campanha presidencial, sobretudo em debate. Se o Lula chegasse lá, frequentaria. Vai ter um filme debates sobre isso também, companheiro Augusto, é o Bebê de Rosemary. O Lula, aliás, dá uma série. Bebê de Rosemary. Aliás, os cúmplices dela eram chamados, 2 irmãos, os bebês de Rosemary. Olha o que a gente descobre, hein? Olha só. Vamos lá, olha, na outra ponta da linha tem o juiz Sérgio Moro. Frente a essas questões que o Augusto colocou aqui pra gente, o juiz postou um vídeo agradecendo à população brasileira por apoiar o trabalho desempenhado por ele na condução da Operação Lava Jato. A manifestação está numa página do Facebook criada pela mulher do juiz Sérgio Moro, a Rosângela Moro. Vamos conferir antes da gente seguir falando sobre isso. Pode soltar, Bia, por favor. Bom dia a todos. Estou gravando esse vídeo com uma forma de agradecer a todos aqueles que participam ou enviaram comentários. A página que foi feita pela minha querida esposa, a Rô. Eu moro com ele. Ela foi criada num momento muito difícil e foi uma forma de permitir que as pessoas... Muita gente queria mandar manifestações de solidariedade, de apoio, não sabia como. Ela acabou sendo criada para possibilitar que as pessoas pudessem, aquelas que queriam, enviar essas manifestações. E ajudou num momento muito tenso que nós realizássemos essa travessia, sabendo que nós contávamos aí com o apoio da grande maioria, talvez a totalidade da população, para esses trabalhos que vêm sendo realizados
na assim chamada Operação Lava Jato. A página está completando 1 ano, continua recebendo essas manifestações de carinho e eu tenho somente que agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Tá aí. Bom, eu vou passar a bola para Ellen e para o Augusto comentarem. Vocês concordam primeiramente com ele, como disse o juiz Sérgio Moro no vídeo que a gente acabou de assistir, de ver, que talvez a totalidade da população brasileira apoia essas decisões que ele vem tomando à frente da Operação Lava Jato? Ellen, você primeiro. Eu tenho a sensação que sim, eu tenho a sensação que a maior parte da sociedade brasileira apoia a Operação Lava Jato. E tenta impedir que se freie essa operação, que se ponha panos quentes nessa operação. É óbvio, a gente todo dia fala que a imprensa está em cima, né? Tanto do Poder Judiciário quanto do Legislativo e do Executivo, para dizer, não dá, não vai por aí, vocês estão tentando dar uma volta, mas porque a população quer, e acho que glorifica isso, né? Acho que é importante dar mesmo esse apoio à Operação Lava Jato. Augusto? Eu acho que é a totalidade dos brasileiros sem culpa no cartório, né? Porque só deve ser excluída a multidão de denunciados, de presos, né? De processados, só esses. Que não é pouca e os gente. Deputados ainda não punidos é que se movimentam para impedir a continuação da Operação Lava Jato, que deve ir até o fim e irá. Todas as manobras em curso no Congresso vão fracassar. Nenhuma sobrevive. Falado, vamos em frente aqui no Morning Show agora, acionando o nosso correspondente no Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Tem que dar de caso de polícia. Pois é, a política se confunde muito ultimamente com o noticiário policial, né? Ainda na questão política, vamos falar agora exatamente dessa intersecção com o caso de polícia e o editorial policial. A mulher do ex-governador fluminense Sérgio Cabral pode deixar a cadeia hoje ainda. Rodrigo Viga tá aqui com os detalhes para passar pra gente. Bom dia, Viga. Fala, Ed Justiceiro, tudo bem? Justiceiro, rapaz. Nós estamos procurando levar na risca da lei tudo aqui. Essa tal da letra fria da lei, bom dia pra você, bom dia especial para as meninas, um aperto de mão assim, sem muito calor nos rapazes aí, companheiros, tá certo? Mas um beijo e um cheiro nas meninas com todo respeito, tá? Agora, meu caro Edgar, a chamada letra fria da lei é que está em questionamento aqui no Rio de Janeiro, e isso extrapolou para todo o Brasil, né? Porque causou surpresa em todos nós a decisão do juiz Marcelo Bretas, que é considerado o Sérgio Moro do Rio de Janeiro, o xerifão, o valente, o punidor, o justiceiro como você, meu caro Edgar. A decisão de dar uma progressão aí de regime, transformar a prisão preventiva da Adriana Anselmo em prisão domiciliar. Agora, meu caro Edgar, a justificativa é que está na boca do povo. Sabe qual foi a justificativa? É que a Adriana Anselmo tem filhos adolescentes, um de 11 anos de idade e outro de 14 anos de idade. Aí quando você pega e analisa a letra fria da lei, lá diz lá no código que se a mãe que está detida tem filhos menores de idade até uma certa idade, até um certo patamar, até os 14 anos de idade, ela tem o direito de cumprir a prisão domiciliar. Mas espera aí, será que quando ela cometeu os delitos junto com o marido, ela não pensou que ela tinha filhos menores de idade, que ela poderia ser presa, que poderia afetar psicologicamente os filhos, que os filhos poderiam ser vítimas de bullying na escola, que os filhos poderiam ser escanteados pelos amigos na escola? Então tem uma coisa errada, né? Tem que fazer uma emenda aí, né, meu caro Edgar? Porque, enfim, tá todo mundo aqui meio cético com relação a essa possibilidade efetiva da Adriana Anselmo sair da prisão de Bangu, onde está desde dezembro do ano passado. O apartamento dela começou a ser preparado nesse final de semana para aquilo que exigiu o juiz. Ela pode ficar em casa tomando conta dos filhos de 11 e 14 anos de idade. Desde que não tenha acesso ao rádio, não vai poder ouvir o Morning Show, a gente dando cacetada nela e no Cabral. Não pode ter acesso à televisão, não pode ter acesso a telefone e também não pode ter acesso à internet. Cá para nós, no mundo desse globalizado, você acha que é capaz de alguém ficar sem qualquer tipo de informação? Se não vai ter ela própria que vai tomar essa iniciativa, terceiros poderiam fazer. O Ministério Público entrou com recurso, o
o aparato aí, todo o apartamento, como foi montado para receber a Adriana Anselmo, essas informações estão sendo repassadas pelo advogado dela à justiça e resta saber o que vai prevalecer. O apartamento blindado, desconectado de tudo, ou se vai prevalecer, na minha avaliação, o bom senso de mantê-la presa, apesar de saber que as crianças não têm culpa de nada, mas quem comete um crime também tem que pensar nas consequências para aquelas pessoas próximas, meu cara Edgar. De fato, eu quando você falou sobre isso, não foi nem o que me chamou a atenção. O que me chamou a atenção é que a letra fria da lei, como você colocou, às vezes é congelante para as anônimas, e tantas anônimas chamadas Adrianas também, que estariam numa situação como a dela e que continuam ainda encarceradas. Gente, continuam pois é, presas. esse juiz já visitou claro. uma creche de um presídio para saber o que é a creche de presídio. Já viu uma mãe, quando a criança completa 6 meses, ter que entregar esse filho pro Poder Judiciário para sair, que ainda tá amamentando, às vezes tem que entregar esse filho. É dilacerante. Acho que a nem cena. tem creche pra deixar. Né, assim, entrega e não sabe com quem vai ficar, porque às vezes não tem mãe, não tem quem cuide fora ali da Sim. prisão. Pois é. E isso é para todas as outras. Isso Pois vale para todas as outras. Então, realmente... Agora, Mas independente... creche e escola não faltam a família Cabral, né? Pode até comprar todas do Rio de Janeiro se eles conseguirem dinheiro para tal, né? Então, eu acho o seguinte, gente, é uma discussão que tem que ser levada à frente e olhar para trás também, porque quantas milhões de mulheres ou milhares de mulheres estão presas no Brasil nessa condição? Significa dizer o quê? A dona Raquel, a patroa lá em casa, é do bem, mas como tem um pequeno Bin Laden de 7 anos, ela pode cometer um crime que ela vai cumprir uma prisão em casa, ou a Paula Carvalho, mas a Paula é do bem também, não vai fazer nada de errado. Enfim, eu sou particularmente contra esse tipo de decisão, não é porque é a Adriana Anselmo, não, mas a gente não pode esquecer que ela já é ré em vários processos aqui no Rio de Janeiro, acusada, denunciada por lavagem de dinheiro, corrupção ativa, corrupção passiva e também formação de quadrilha, entre outros crimes. Ou seja, ser mãe é mais importante de tudo que é errado do que ela fez, né? Sinceramente, eu acho polêmico, para não dizer equivocado, viu, meu cara Edgar? Fala, Augusto. Eu acho que tem que ser revista a lei, porque a alegação do juiz é de que os filhos precisam dela ao lado para que completem a educação, tal. Uma mãe desse tipo deve ser afastada. Pois é. Pois é. Vai piorar. Fiquei pensando o quanto ela já não influenciou os filhos mais também. conviverem com a mãe, piores eles serão. Mas uma coisa, filhos precisam da mãe e do pai igualmente, né? Começa por aí. Mais de mãe que presta. É inviável. Como é que vão fazer essa blindagem do apartamento? Quer dizer, as crianças também vão ficar privadas de tudo isso, convivendo com ela. É por isso que o Wendel Gomes Pereira escreveu no Twitter: no primeiro dia esses garotos vão pedir pra aprender a mãe de novo. Ficar sem internet no apartamento, eu duvido. Ela vai ter muita autoridade pra dizer, não façam isso, não façam isso. Imagina o diálogo. Filhinho, me empresta o seu iPad. Não pode, mamãe, você não pode. Meu Deus. Valeu, Viga. Valeu, bonitão. É de justiceiro. Um abraço pra você. Aquele abraço, viu? Bom dia pra você. A decisão vai sair ainda hoje. Se Fala. aceita o recurso do Ministério Público ou se ela... Estou voltando para casa, vive, no ritmo do nosso nobre jurado lá do programa de cantores, meu cara, Edgar. Não, Viga, você é um cara muito simpático, mas vou preferir o ritmo de um outro sujeito, esse daqui no caso. Obrigado, Viga. Arlindo Cruz, vamos falar dele, Vini. Arlindo Cruz está internado depois de ter sofrido aí um AVC. Foi durante o fim de semana? Como é que tá o estado dele agora, Vini? Estado grave, viu, do músico Arlindo Cruz, viu, Edgar? Que foi internado no Centro de Tratamento Intensivo lá da Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo o boletim médico mais recente divulgado na tarde deste domingo, ele está sedado e em estado grave, porém em situação estável. Ele foi internado na sexta-feira, depois de passar mal em sua casa, e como você disse, foi constatado que ele havia sofrido aí um AVC. Já no hospital, o médico recomendou aí uma cirurgia de instalação de um catéter cerebral com o objetivo de monitorar aí a pressão intracraniana. A sedação deve ser retirada aos poucos, né, para que o seu quadro neurológico seja reavaliado. Então, nessa segunda-feira, provavelmente, nós tenhamos aí novas atualizações sobre o estado de saúde do Arlindo Cruz, que obviamente tem recebido diversas mensagens
de apoio, né, do mundo da música em geral, mas principalmente do samba, e também da apresentadora Regina Casé, né, que fazia o programa com ele ali todos os domingos, né, o Esquenta. Ela também visitou ele no hospital, então nós desejamos aí a recuperação para o Arlindo Cruz. Edgar. Força pro Arlindo. Um trechinho aqui da música dele aqui, ó. E cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz. É bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaz Novo, Irajá. Como é que tá a nossa hashtag aí, Paulinha? Estamos aqui com a nossa clássica hashtag JP Morning Show. Vamos remar, Morning Squad? Tô esperando aqui. Boa. Todo mundo comentando o programa. Tô lendo aqui na medida do possível. E daqui a pouco a gente ouve também o nosso WhatsApp. Eu quero que você comente aí se você mudou os hábitos com relação ao consumo de carne depois de toda a operação Carne Fraca e ser deflagrada pela Polícia Federal. Conta pra gente, mudou algum hábito ou continuou tudo na mesma? Daqui a pouco a gente ouve algumas sonoras aqui e você que participa concorre à camiseta do Morning Show. Agora, faltando 10 segundos para as 11 horas da manhã, horário de Brasília. Estamos de volta aqui no Morning Show pela Rede Jovem Pan. Como estamos na nossa hashtag clássica aí, Paulinha? Estamos aqui com a hashtag JP Morning Show, muitos memes com picanha, costela. Quero saber se nós somos pros TTs. Isso ainda não. Porque esse Morning remar, Show tá faltando arroz e feijão na vida Eles não deles. quiseram pegar Estão minha muito sugestão. interessados em carne. Tá vendo? Ai, Ed, por que você tá botando praga? Não acabou o programa? A gente pode chegar nos TT, sim. É só pra instigar, pra dar um gostinho? Um gostinho. Então vai, gente, dá um gostinho pro Edgar, que ele acha que vocês não são capazes. É isso, ele tá desafiando você em casa a twittar hashtag JP Morning Show. Aqui os ouvintes participam do WhatsApp 1193117. Perguntei se houve alguma mudança de hábitos, né, da parte deles quando teve a operação Carne Fraca, tal, se eles pararam de consumir, deixaram aquela linguicinha de lado, deixaram de comprar um presuntinho pro café da manhã, e os ouvintes estão respondendo. Bom dia, Morning Som. É Morning complicado Morning realmente, porque hoje é segunda-feira, é dia de arroz, feijão, bife e salada. Essa tá fazendo. Mas tá complicado. Eu fui ao supermercado e comprei verduras e legumes. E vou fazer uma omelete. Boa. Porque carne, por enquanto, nem pensar. Nem salsicha, nem linguiça e nem mortadela. Lógico, óbvio, tô com medo. Você quer que eu passe uma... Olha aí, meu. Quer que eu passe uma receita de grão de bico ao curry? Eu posso Mensagem falar pra para você o Morning também. Show. Bom dia, pessoal do Morning Show. Aqui é o Fernando de Piracicaba. Como é muito recente essa notícia das carnes, eu não mudei muito meu hábito de alimentação, não. Mas eu tenho 2 galinhas no quintal aqui de casa e eu acho que elas estão correndo perigo agora, porque pelo menos elas eu sei que eu não alimento com papelão nenhum, né? Então, vamos começar a comer os ovos e depois, quem sabe, elas vão pra panela, né? Começar comendo os ovos. Vocês riam de mim quando eu disse que eu ganhei uma ovelha na rifa e criei no quintal de casa? Essa era saudável. Eu ganhei 7 pintinhos, mas eles viraram uns frangos tudo feio, depenado no galinheiro. Minha avó matou, como era costume antigamente. Pergunta se alguém comeu um pedaço dos frangos, coitado. Meu pai carneou, mas só me contou quando tava no meu prato. Fala, galera do Morning. Aqui é o James de São José dos Campos. Vou te contar a real. Essa crise que eu tô, eu parei de comer carne faz tempo, viu? Isso aí não me afetou em nada, não. Bom dia, pessoal do Morning. Aqui é Edmilson de Recife, Pernambuco. Com tudo isso, essa confusão que está tendo sobre essas carnes aí, vai servir de alerta para os brasileiros para não comprar qualquer tipo de carne, prestarem atenção e quando forem comprar, repara também no preço, que eu acho que agora deve diminuir bastante os valores. A gente tá Essa atento. é a esperança, né? É, que todo mundo fique um pouco mais atento. E o governo mais cuidadoso, e o frigorífico mais justo, enfim, tudo aquilo, né? Bom dia, Ed. Bom dia a toda a mesa aí, a Paulinha e todos vocês. Oi. Eu sou o Carlos de Piracicaba. Fala, Essa Carlos. história da carne aí, eu acho que é história pra boi dormir. Sabadão eu fui jantar picanha e ontem eu fiz churrasco o dia inteiro no domingo. Então isso não tem nada a ver, não. Isso daí é um marketing que estão fazendo para baixar o preço da carne. Ô, louco! Tá vendo? Denúncia no Morning Show. Teorias temos. Ô, companheiro Edgar, você sabe que na ascensão da JBS e na mistura dessas carnes que tem tudo misturado, esse bando de porcaria, tem dedo meu, né?
Tem mais uma aqui, vamos ouvir a última aqui, ó. Bom dia, Morning Show. Bom É dia. Washington Antunes, morador do Butantã. Bela voz. Eu não vou deixar de comer carne. Eu vou deixar de comer essa carne aí. Porque eu posso, por exemplo, ir lá no interior, eu não moro longe, escolher umas galinhas do quintal de alguém e comprar e vou comer aquela carne ali. Isso aí, frango Peraí, pode orgânico, ser a pô. galinha do outro ouvinte lá. Ele só tem 2. Não sei se ele vai estar vendendo. Pelo menos orgânica né? Sem agrotóxicos na ração, Não sei, sem, dizem. sem hormônio. Tá né? difícil, Edgar. Pensa bem, transgênicos. Você não sabe mais o que você come, querido. Acho Não que sabe. nem a água. Não sei sabe, o mas que fazer mais. Agora a gente vai dar um pouco mais de glamour. Vamos jogar uma, como chama aquele? Purpurina. Assopre uma purpurina Vamos aí. assoprar uma purpurina agora no Morning Show, porque vamos ter um pouco mais, um momento glamouroso. Chegamos! Segunda-feira maravilhosa, minha gente querida, ouvintes, Morning Show. É dia de falar de São Paulo Fashion Week isso aí. N43. É quando o Manu Carvalho entra no catwalk ali para deixar a gente informado É a sobre Constança Pascolato da geração Y. Ai, que sucesso, Agora nós vamos começar com um assunto já polêmico envolvendo aí. Já uma se não é pedrada. polêmica, eu nem quero vir, né? Então é o seguinte, eu quero dizer que a tônica desse São Paulo Fashion Week, nesse evento, foi a falta de criatividade, é isso? É exatamente isso. Como a gente adiantou aqui no Morning Show, a gente falou desse sinal buy now. O que é? Tudo que você vê nas passarelas, você pode comprar em seguida. Então, muita gente criticou que teve pouca criatividade, poucos desfiles que causaram. Porque o desfile, a moda, tem que causar paixão, e isso não aconteceu. Então, a ordem agora parece que é vender tudo. Então, o que se era mostrado nos desfiles era tudo muito fast fashion. E a Glória Calil contou o que ela achou sobre todo esse desfile, esse sinal buy now no São Paulo Fashion Week. Vamos escutar. O sinal buy now é uma maneira, vamos dizer assim, é um recurso válido de, momentaneamente, de se aproximar do consumidor, de fazer a indústria andar um pouco, porque as coisas estão muito paradas, não é? Mas, assim, a longo prazo, não é uma coisa que estimule a criatividade, é uma coisa que limita, porque se a pessoa tem que vender imediatamente o que está na passarela, ela não vai arriscar uma silhueta nova, uma invenção e tudo, porque demora um pouco para a coisa ser absorvida. Então, eu acho que tem que dosar, eu acho que eternamente fast fashion não dá, não. Ô, Manu, esse tal de fast fashion sinal buy now foi definido pela pirataria, pô. Você vê. Porque o cara ia no desfile, no dia seguinte E tinha a roupa do estilista numa lá. fast fashion muito parecido. E assim, é um assunto muito polêmico, porque como vai ser, né? As semanas de moda têm apostado nisso, mas a Glória Calil, que entende bastante de moda, diz que isso não vai, assim, não vai dar pra ser pra sempre. E ainda, o Karl Lagerfeld, que é o designer da Chanel, falou que também não acredita nisso e que a Chanel não vai entrar. E aí, o que tá pegando agora na moda, Edgar? O que tá pegando? Então eu separei as melhores tendências pra você já sair hoje e usar, porque era muito engraçado, né? Normalmente no São Paulo Fashion Week eu perguntava qual vai ser a tendência da próxima edição. E agora não, né? Qual é a tendência de agora? Porque como é sinal buy now, a gente já tá usando o que é tendência. Então, ó, vamos lá. Veludo tá muito em alta. Então, a gente vê veludo molhado, veludo bordado. Tem vários tipos de Edgar veludo. e Arcon estão na moda. São hipsters, sempre usam uns blazers de veludo, vem pra cá, assim, sempre usam. É trendsetter, né? Alfaiataria, como a gente já falou aqui no começo do Morning, é a camisa usada diferente. É a camisa diferentona. Edgar na moda de novo. Não, tem que fechar atrás, tem que ter só um lado, a manga é diferente. É só ficar parado, gente. Ó, minha técnica é ficar parado que a moda te alcança. E aí você sai da moda, aí você fica na moda de novo. Acontece. Né? Tem uma tendência que eu sei que você usa, Edgar, e que a Glória Calil falou sobre ela. Vamos escutar? Nossa, quero ouvir. Essa daí é show. Aqui do São Paulo Fashion Week, você está vendo que todos os desfiles, quase todos pelo menos, estão puxando muito para o lado esportivo, da roupa esportiva. Especialmente em volta da peça parca. A parca, que é aquele paletó mais comprido, cheio de puxos, né? Que é para tapar do vento, com capuz e puxo, essas coisas assim. E a roupa esportiva, as calças de jogging, os moletons e tal. Então, existe uma pegada bem forte nesse sentido, que a gente pode dizer que é uma tendência, sim, né?
A parca eu não gosto. Não, mas essa parte Me mais de lembra tênis, moletom. Me lembra. É o activewear, né? Pô, Augusto, A vai roupa lembrar. que é de ginástica, Augusto, mas não é. Você lembra de uma série, Augusto? Da TV chamava Jim das Selvas? Lembro. Ele usava uma parca, aquilo me traumatizou do jeito. Exato. Então você não vai usar de jeito nenhum. Parca não, eu vou passar. Olha, mas é legal. Charles Weissmiller. Era exato. Ex-Tarzan. Ex-Tarzan, isso. É legal dizer que a moda agora, ela tá muito confortável, né? Está na moda usar tênis. Se você lembrar, há uns 2 anos... Tênis era aquela coisa, nossa, usar tênis de academia, que terror. E hoje não, hoje já é legal, já é cool. E aí, vamos falar de maquiagem? E aí? Para eu, amante de maquiagem, a la Kim Kardashian, que é assim, recheada no contorno, que ama fazer o nariz, sabe, transformação, chega uma e sai outra? Amo ser assim. A Fabiana Gomes contou qual vai ser a maneira de usar as makes e me deixou muito chateada, minha gente. Final by now. A gente vai definitivamente, acho que, parar de usar excessos na nossa maquiagem. Então, a pele vai ser leve, o blush vai ser mais verdadeiro. Acho que não é os excessos e sim a verdade. Então, o blush vai ser posicionado no lugar onde a gente naturalmente fica ruborizado. A maquiagem do olho também, a gente vai ver bastante cor e ela também vai ser mais livre. Sem tanto, acho que o compromisso com a perfeição tá super Last Week, é uma das grandes máximas. Eu tô muito Super Last Week. Então, eu tô desculpa. muito Last Week, porque Isso aí. assim, eu sou apaixonada. E eu acho que nesse São Paulo Fashion Week, uma das maiores reflexões foi sobre o consumo. Então, exatamente dos desfiles tentando vender, das pessoas deixando de comprar por causa da crise. E você, tem comprado muito, Edgar? Nada. Nada? Eu também. Nada. E uma das minhas metas esse ano foi diminuir o consumo. E aí eu conversei com várias pessoas lá, dicas, que vai sair entre hoje e amanhã o vídeo, pra quem quer deixar de comprar, então tem várias dicas. Mas aí eu falei com a Isabela Fiorentino se ela está comprando muito ou não. Vamos escutar. Olha, se eu falar que eu não sou, eu vou estar mentindo, porque eu não era. Mas eu tô me tornando um pouco, assim, mais do que eu gostaria. Eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito comedida com moda, com consumo. Mas a gente está num momento que tá tendo tantas novidades, é tanta semana de moda que acontece que desperta esse desejo. E como eu trabalho na televisão, com isso, eu tenho desejo de usar. Então eu estou comprando um pouquinho mais do que eu já comprei, mas eu espero dar uma diminuída, porque eu não acho legal, não acho que precisa também ficar comprando tanta coisa toda hora. Olha lá, a dica dela, hein? Consumo consciente. Tô falando sobre isso nas minhas redes sociais. Tem o Instagram, Manu Carvalho. YouTube tá saindo vários vídeos do São Paulo Fashion Week. Manu Carvalho também. Então, ó, quem quiser saber tudo de moda e dar aula pras amigas, entra lá que vai dar show, tá bom? Você já dá, né? Desde quando eu venho aqui, eu sei que você já olha e já fala pra mim. Olha, hoje a tendência tal, né, Ed? Olha só, então é uma música para sua saída, para sua despedida, vai. Manu. Um beijo, boa segunda, boa semana. São Paulo Fashion Week acabou, graças a Deus. Eu amo, mas quando acaba é show também, sabe? Obrigado, Manu. Beijo. Vamos em frente aqui, olha. Paulinha, falando agora do mundo da moda, Madonna e a socialite Kylie Jenner. Falei direito? Falou, é assim mesmo. Se encontraram na Semana de Moda de Nova York. Parece que o clima entre elas também não foi bom, não. Não encaixou, assim. Às vezes a gente fala Kylie Jenner, daí você fala, quem é Kylie Jenner? Então, você sabe que no clã Kardashian... Até eu já sei que é dos Kardashian lá. Ela é da turma Jenner, que é da mesma turma dos Kardashian, Você me né? atualiza sobre essas Porque o pai da Kim Kardashian, da Khloe, era aquele advogado Rob Kardashian, que depois morreu, né? E aí, a mulher dele seguiu tendo filhos. Então, tem mais 2 meninas que são as Jenner. Mas aí é todo mundo Kardashian, entendeu? Tudo Kardashian. E elas estavam juntas na primeira fila de um desfile, entendeu? Só que a Madonna parece que não gostou muito, Ed. Pelo menos é o que dizem as fontes secretas. Não queria se misturar, é isso? É, meio isso. Tipo, achou meio mala ficar ali do lado da... Tipo, quem é Kylie Jenner, né? Aqui do meu lado na primeira fila, mas ok, vou ficar aqui do lado dela. Aí diz que Madonna ficou muito chocada, porque a Kylie, ela namora um rapper que chama Tiga. E aí ela falou que, nossa, eles conversavam entre eles e falavam muito palavrão. E Madonna, você sabe, né? Aquela moça tão pudica, né? Então, ficou meio chocada com esses palavrões. Aí parece que a menina pediu pra tirar uma selfie com a Madonna. E a Madonna fez que não ouviu. Tipo, oi, gente, aqui do outro lado, Foi entendeu? tipo Trump com a Angela Merkel, né? Não quis ser amiga, não sei o quê. Bem diferente do que aconteceu com a Kim Kardashian,
em 2013, quando pela primeira vez Madonna encontrou Kim Kardashian, fez selfie sim com a Kim Kardashian. Elas tiraram uma foto bonitinha juntas, ficaram migas. Então, o que a gente aprende com essa história? Que a Kim Kardashian, a Kim é a melhor Kardashian que a Madonna respeita. E talvez a única. É isso, gente. Olha que fofoca maravilhosa. Augusto, se você fosse solteiro, você pegaria a Madonna ou a Kim Kardashian? Madonna. Madonna? Discorra sobre. Sobre isso? Só depois do programa. Tomando uma biritinha. Isso. Vini, vamos falar aqui da morte do pai da apresentadora Xuxa. Morreu aos 85 anos. O pai dela tava mal, já tinha um tempinho, né, Vini? Sim, o Luiz Floriano, né, que estava em coma, sofria de uma osteoporose avançada, além de outras complicações que agravavam ainda mais o quadro clínico dele, né, Edgar? Ele estava internado lá no Hospital Samaritano. A Xuxa até usou as redes sociais há um tempo atrás para reclamar de um procedimento médico que tinham feito com o pai dela aí deste hospital, que ele estava internado desde o dia 24 de janeiro. A Sasha, que mora em Nova York, também chegou no sábado, né, porque a situação já estava bem complicada mesmo, e ele faleceu neste domingo, aos 85 anos, o pai da apresentadora Xuxa Meneghel, o senhor Luiz Floriano. E aí uma curiosidade, né? Há alguns anos atrás, a relação da Xuxa com o pai dela não era das melhores, né? Tanto que no programa que ela teve na Globo, a vida da Xuxa sempre foi muito exposta na televisão, né? Principalmente na Rede Globo. Todo mundo sabia tudo o que acontecia na vida dela. E ela chegou a contar ao vivo para o público dela que descobriu uma traição do pai dela, né? E aí ela ficou sem falar com o pai. E aí em 1992, isso quem quiser assistir no YouTube tem a cena, fizeram um reencontro da Xuxa com o pai dela sem ela saber, né? Era o último show da Xuxa, o programa que ela tinha lá na Rede Globo, e fizeram esse reencontro. E aí é uma das cenas assim mais constrangedoras que eu já vi na televisão, porque a Xuxa certamente não estava sabendo e não estava confortável com aquela situação, que ela já não falava com o pai há alguns anos e ainda não havia perdoado, né? Então tem lá o apresentador que fala assim, agora o pai da Xuxa entra, e ele entra e ela olha meio que assim pra ele, não o abraça, né? Então essa cena, quem quiser ver depois, tem na internet. Só que anos depois, aí sim ela perdoou, voltou a falar com o pai, disse que não cabia a ela julgar um erro que ela também poderia cometer na vida dela, e estava tudo bem, né, entre ela e o pai, e ela usou também das redes sociais, o Instagram dela, para lamentar a morte. Descansa em paz, pai. O senhor Luiz Floriano morreu aos 85 anos, Edgar. Agora 11 horas 21 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta com o Morning Show dessa segunda-feira, abrindo a semana, quente, aliás, com vários assuntos, muitos assuntos pra gente tratar aqui. Vamos falar de música agora, Paulinha? Vamos. É o Depeche Mode, né, que anunciou que vai ter show no Brasil. Finalmente, né? Quando vai ser? Quero saber. Então, vai ser só o ano que vem. Ainda não... longe. Tá longe. E ainda não tem data. Eles estão em turnê na Europa agora, Eles estão em turnê Depois na Europa. Vão pra América, né, pros Estados Unidos. Essas são as datas que você pode ver até o final desse ano. Tem todas as datas lá no site oficial do Depeche Mode. Não tem datas ainda, e cidades também para o ano que vem. Então a gente nem sabe se vai ser só São Paulo, só Rio, sei lá, se vai fazer alguma outra cidade aqui na América do Sul, mas diz que vem, né, Ed? Você sabe que o Depeche Mode veio para o Brasil em 94, fizeram 2 shows em São Paulo, aí depois eles viriam em 2009, mas cancelaram os shows. Depois de já terem cancelado outros shows, quando o vocalista, o Dave Gahan, foi submetido a uma cirurgia para retirar um tumor maligno na bexiga. Então, os fãs realmente devem estar felizes e empolgados, mesmo porque na última sexta o Depeche Mode lançou um álbum novo, Spirit, o 14º da carreira. A gente tá assistindo aí a faixa Where's the Revolution, ao clipe deles, né? Então, material novo e eles vindo pra cá, com um álbum que é uma resposta a todos esses acontecimentos políticos aí. Brexit, Trump, parece que tem resposta ali pra tudo, Ed. Quer ouvir um pouquinho? Vamos ouvir um pouquinho, ó. Subiu o som aqui. Cheio de apelo, né? Where's the revolution?
Edgar, traduz um pouquinho aí pra quem faz inglês 2 vezes por semana, aquela aulinha de 1 hora que não te ajuda em nada. Eu não ouvi a música inteira ainda, mas é uma música que trata dos assuntos da questão do patriotismo, da política, da revolução, né? O produtor desse álbum é o James Ford, é o mesmo do Arctic Monkeys, então é um jovem produtor, parece que foi o álbum que eles gravaram mais rápido na carreira. Fica a dica também, né? Se você nunca ouviu Depeche Mode, marcou a década de 80 e segue produzindo, Ed, colocando o dedo na ferida aí. É muito desses legal assuntos aí políticos. Eles têm um número de fãs muito grande no mundo todo, tem um séquito aí de seguidores por onde passam. Com certeza essa turnê na Europa tá sendo um sucesso. Nos Estados Unidos também tem tudo para arrepiar. E os fãs no Brasil aguardam mais uma vez a banda por aqui, a banda vindo ao Brasil. Vamos pra próxima? Vamos continuar falando de música? Fala, Vou colocar aqui um trecho de uma música que foi, se eu não tô enganado, isso não foi a primeira, uma das primeiras gravações do Chuck Berry, que, pô, nos deixou também, tá? Maybelline aqui, ó. Morreu? O Silvio, você não tava sabendo? O Chuck? Morreu, pô. Tava malzão já, tava velhinho, né? Aliás, os últimos shows que ele fez aqui, eu tive a oportunidade de ver o Chuck Berry na vinda aqui, numa das edições do Free Jazz Festival, quando eles montaram um palco ali, eu acho que na altura do Gol ali do Pacaembu, o Gol que fica na frente do tobogã, e a plateia se acomodava ali, no tobogã. E eu pude ver ali essas duas lendas, o show dele com o Little Richards também. E era um cara seminal do rock, né? Influenciador de todo mundo. Inclusive, Paulinha, antes de você seguir na nota aí, eu quero até dividir aqui com os ouvintes um trecho de um clipe que eu achei tá no YouTube isso aí, ó. É o Chuck Berry com o Keith Richards. Aí ele para ensinar um pouco a pegada pro Richards, ó lá, ó. Quer ver, ó? Eles vão trocar uma ideia, eles estão no palco ali, ó. Aí tá ensinando esse bend aí como é que ele quer o bend. Olha lá. Aí o Keith faz, repete. Olha lá. Olha lá. Aí vai sair tocando e o Chuck vai entrar no vocal, quer ver, ó? Olha lá. O Keith Richards era um grande fã, sempre falou que a razão dele tocar guitarra é a pegada do Chuck Berry. Chuck Berry foi um dos criadores aí, junto com outras figuras do chamado gênero rock and roll. Olha lá, eles estão fazendo um ensaio ali. É uma delícia ficar assistindo, ficar vendo essas coisas, porque quem gosta de música quer ficar escarafunchando ali, quando né? É rock, quando é conjunto coreano, ele pergunta o que eu acho. Pergunta, vai. Agora pergunta, sem perguntar. Eu tive a sorte de ver o Chuck Berry no centenário da Coca-Cola em Atlanta. Putz, aí você humilhou. 1990, ter sido, me lembro exatamente, não foi por aí, 90, 91. De repente eu vejo no palco uma figura familiar que surgiu ali e tal. Parou pra ver. Começa a cantar. Realmente é um dos pais fundadores, né, do rock, como tem os pais fundadores da nação americana. Porque talvez seja o maior. O Augusto, porque esses caras vêm, o gênero vem no pós-guerra ali, né? Mas esses caras, na verdade, ele era pra ser o quê? De repente um jazzman, porque os caras que influenciavam ele eram Nat King Cole. Exatamente. Eram os caras do jazz, né? Eles criaram um negócio novo ali. Não? Essa temática em torno de um ritmo mais, digamos, efervescente, energético. Acabamos o programa? Pois é. Acabou? Queria antes só mandar um recado aqui. Você tá resfriado, da Pena? Eu tô um pouco. Tadinho. É pro senhor Paulo Baluf. O que aconteceu? Você brigou com ele? Não, meu irmão. E o Paulo Baluf falou que quer dar entrevista aqui porque aqui tem audiência. Então pode Não vem me ameaçar, não. Não? Viu, Paulo? Aqui o senhor não vai dar entrevista, não, hein? Não? Você brigou com seu irmão, pô. Então você tá chateado também, né? E aí ele fica me lamentando, mas aqui dá audiência, pô. Vou fazer o quê? Acabou o programa hoje, vamos em frente. Tem o ganhador aqui que participou com a gente pelo WhatsApp, dando aí o seu depoimento sobre a questão do consumo de carne. Vini, quem vai ler? O glorioso. Não, quero a Gabi hoje. Gabi vai. Por aqui, o Washington Antunes do Butantã.
Aonde? Tá gripada. Tá resfriada. Tá resfriada. Obrigada, amor. Tá todo mundo Todo resfriado. mundo resfriado, curioso. Ô, Edgar, rapidinho, tá todo mundo se perguntando qual será o rumo, como serão as manifestações no próximo dia 26, marcadas aí em defesa da Lava Jato e contra a corrupção no país. E amanhã a gente vai receber duas pessoas que estão por trás da organização dessas manifestações. O Kim Kataguiri, que é coordenador do Movimento Brasil Livre, e o Rogério Schecker, fundador e líder do Vem Pra Rua. Então, um papo muito legal amanhã. Vamos perguntar pra eles. Paulinha, um beijo pra você, minha querida. Beijo. Um beijo, Ellen. Beijo. Augusto, grande abraço. Ellen. Abraço, Vini. Valeu. Valeu, Arcon, olha aí. Muito obrigado. Valeu, Ai, Edu. gente, todo dia vem agora. Vai ficar assim, não vai ter voz pra presidir. Esquisito isso. Vai. Obrigado pra todo mundo que nos acompanhou até agora. Amanhã tem mais, a partir das 10 da manhã aqui na Jovem Pan. Beijo, tchau. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.